que a tua igreja te ouve nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus Deus vive, Deus santo. por esta chuva. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Chuva abençoada, chuva que veio na hora certa. Amém? Amém. Não porque Glória a Deus. muitos não pôde vir, mas aqueles que precisavam vir, vieram. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Amém? Aleluia, Jesus. Eu queria ler um versículo aqui com a igreja, onde já foi lido no livro de Daniel, capítulo 3 e o versículo 15. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 3 e o versículo 15. Para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Daniel 3 e o versículo 15, que diz assim: Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltário, aleluia, glória a Deus, sorte de música para vos prostardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorares, sereis lançado na ardente fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Pode se assentar, irmão, Oh, glória a Deus. adorando a Deus, aleluia. Esse versículo Glória a Deus. eu Aleluia, não Jesus. sabia eu sabia que era no livro de Daniel, que era dos mergulhos e sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu estava lendo realmente, meditando nesses versículos que já foram lidos hoje, aonde o rei dá um decreto. Aleluia, Jesus. Eu li, meditei, busquei do Senhor, aleluia, e o Senhor, Ele colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que esses três homens, Ananias, Misael e Azarias, junto com Daniel, foram levados cativo. E chegando na Babilônia, o rei Nabucodonosor deu ordem que pegasse homens que fossem sem defeito, de boa aparência, e que fossem ensinados na lei dos caldeus, para ajudar ele a governar, ajudar ele a cuidar das províncias, de tudo que ali tinha na Babilônia. E a Bíblia nos fala que esses 4 homens foram escolhidos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para servir ali, para trabalhar ali para o rei. A Bíblia nos fala que Daniel tinha um espírito excelente de revelação e de interpretação de sonho. Aleluia. E a Bíblia fala então que agora o rei faz um decreto e constrói uma estátua. A Bíblia diz que essa estátua ela tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. Aleluia. E todos que tivessem que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da guitarra, teria que prostrar e reverenciar aquela estátua. Aleluia. Os judeus, como todos sabem, não prostravam. Se tem uma coisa, irmão, que o Senhor abomina, é um crente que prostra diante de imagem e de deuses que não é o Senhor. Porque a própria Bíblia diz que somente ao seu Deus prostrará e adorar. Aleluia. Então, para os judeus, aquele era um mandamento que era inquebrável: se prostrar diante de imagem ou de qualquer outra coisa que fosse. E a Bíblia fala então que agora eles são entregues, que havia judeus ali que não adoravam a imagem, aleluia, e nem os deuses de Nabucodonosor. A Bíblia fala que agora mandam chamar
esses 3 moços até na presença do rei. E o rei pergunta se eles realmente não prostravam, porque não queria. E a Bíblia nos fala que esses 3 homens diz para o rei que não ia se prostrar, e que não ia adorar, e que não ia servir, porque ele só servia a um Deus vivo, que ele podia ser lançado na fornalha, mas o Deus que ele servia ia livrá-lo da fornalha e também da mão do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que agora o rei, ele se ira e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, e manda atar aqueles 3 homens e jogar dentro da fornalha, aleluia, 7 vezes mais aquecida. Eu meditando, irmãos, nesses versículos, confesso aos irmãos que já li tanto esse livro e nunca consegui pregar nele, irmã Wanda. É um livro complicado de interpretar, o livro de Daniel, por causa dos sonhos que o rei tinha, Nabucodonosor. E eu meditando e falando com Deus, o Senhor me levava no capítulo 2, um capítulo antes, aonde a Bíblia nos revela, irmãos, que o rei agora tem um sonho. Nabucodonosor tem um sonho e não consegue interpretar. A Bíblia diz que ele manda chamar todos os magos, todos os mágicos, todos os sábios daquele lugar para interpretar aquele sonho, mas não deram conta. Aí Daniel se propôs a colocar na presença do rei para dar a interpretação daquele sonho. Só para você entender o que Deus quer falar hoje neste lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que agora Daniel pede um tempo e vai orar. Se você ver lá no capítulo 2, você vai ver Daniel dizendo para o eunuco do rei que ele ia pedir um tempo para orar. A Bíblia diz que ele chegou até Mesaque, Sadraque e Abednego e fala para eles que agora precisava orar para que Deus desse uma resposta para livrar todos aqueles homens e eles também da morte. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que o sonho do rei era uma estátua. A Bíblia fala que a estátua era a cabeça de ouro, o peito, os braços eram de bronze, e a barriga e as outras partes ali era de cobre, e os pés eram de ferro, e não conseguiram interpretar. Aí a Bíblia diz que agora o Senhor revela o sonho, porque o rei diz assim: olha, eu tive um sonho, mas me fugiu da mente, e eu quero que vocês interpretem. Para mim saber que vocês interpretaram, vocês vão ter que dizer o sonho. Lê lá, irmãos, que ele não fala o sonho, e Daniel ora a Deus, e o Senhor revela aquele sonho do rei. E quando Daniel dá a interpretação do sonho, a Bíblia diz, irmãos, que agora o próprio rei prostra diante de Daniel e manda colocar ele como governador, exalta ele, porque ele revelou aquele sonho. Aleluia! Aleluia. E agora Daniel agradecendo a Deus, porque Deus é aquele que conhece o coração do homem. Aleluia! E revelar aquele segredo. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3, Nabucodonosor já conhece a Deus, não de servir, não de fazer a vontade de Deus, mas ele já conhece o poder de Deus. Aleluia! Porque agora ele vê, e Daniel, como servo, interpreta um sonho que nem ele mesmo lembrava. Todo o sonho. Alguns dizem que ele não lembrava, outros dizem que ele só não quis falar para ver se fosse ser interpretado. Então quer dizer, ele já tinha uma experiência com Deus. Mas no capítulo 3, ele faz uma estátua, como foi dito aqui, de 60 côvados por 6 de largura. O côvado, irmão, ele tinha 2 medidas. Era 48 centímetros ou 50 centímetros cada côvado. Quer dizer, então a estátua tinha aproximadamente 30 metros de altura por 3 de largura. Agora a Bíblia nos fala que quando Daniel revela o sonho, Daniel diz assim: rei, tu és a cabeça de ouro, porque tudo foi entregue nas tuas mãos. Agora no capítulo 3, a Bíblia nos fala que ele faz uma imagem de 30 metros de altura. Alguns dizem que a imagem era a própria imagem do rei. Outros dizem que era do Deus maior que havia na Babilônia. Aleluia. Então não tem uma confirmação, mas eu meditando nessa palavra, meditando, irmãos, e lendo versículos, eu via que essa estátua, provavelmente no meu intelecto, era a imagem dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Daniel disse que ele era a estátua, a cabeça.
agora no terceiro capítulo, ele faz uma estátua. Quem sabe, irmãos, ele já se achando como Deus, porque o decreto era, todo aquele que ouvia o som da trombeta tinha que prostrar e adorar. Aleluia. Naquele tempo, irmão, só se adorava a Deus. Ou Deus não adorava o homem. Então quando ele faz uma imagem, penso eu, já ouvindo a interpretação de Daniel, que ele era a cabeça da estátua, eu imagino que ele achou que agora ele estava como um Deus. Para mim, irmãos, a imagem daquela estátua era a dele. E ele deu um decreto, todos que chegarem e ouvir o som, tem que prostrar. Mas acontece que os judeus, irmão, é diferente. Aquele que serve a Deus, ele só prostra diante de Deus. Aleluia! Não importa a dificuldade. Agora o rei manda decretar: aquele que não prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. Eu creio, irmãos, que quando eles chegaram, o rei disse: olha, então vocês não prostram? Então eu quero ver, percebe, irmãos, esse versículo, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Por isso que eu digo, irmãos, que aquela estátua, para mim era dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele diz assim: eu quero ver o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Ele não disse: eu quero ver um Deus que pode livrar vocês da fornalha. Ele não disse: eu quero ver um Deus que pode tirar vocês do fogo. Eu quero ver, não, ele diz: eu quero ver um Deus que livra das minhas mãos. Aleluia. E eu meditando, irmãos, eu vendo que ele estava se sentindo como Deus. É por isso que eu acho que a imagem era dele. Porque ele se fez como Deus. Eu quero ver o Deus que livra vocês das minhas mãos. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles 3 homens dizem: olha, rei, não queremos falar nada sobre esse negócio. Mas o Deus que nós servimos, ele vai nos livrar da fornalha e vai livrar das tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Aí eu meditando, irmãos, eu vejo agora o rei mandando pegar aqueles homens. Chama os homens mais fortes que tinha no seu reino. E a Bíblia diz que ataram as mãos deles e jogaram na fornalha, aquecida 7 vezes mais, ao ponto daqueles que vieram jogando a chama, mataram aqueles homens, diz a Bíblia. E eu comecei a meditar, irmãos, e vejo agora a Bíblia dizendo que agora ele olha na fornalha e enxerga 4 homens. Aleluia. Aleluia. Aí eu meditando, eu vejo, irmãos, agora o rei dizendo: ei, mas não lançamos 3? Foi, rei. Eu vejo 4. E o 4º homem, ele é semelhante ao Deus vivo. Aleluia. Aí, irmãos, eu entendo uma coisa. Aleluia. O rei manda jogar na fornalha. Agora, irmãos, quem já viu um forno? Um forno de telha, de tijolo. Aquele forno, irmãos, ele é assim: você coloca as coisas lá dentro, fecha a porta de barro e aquece. Verdade. Algumas ficam dias ligadas ali, com madeira. E eu comecei a meditar, irmã Wanda, eu falo: como é que esse rei conseguiu ver esses homens lá dentro? Aleluia. Porque se ele não, com certeza não tinha porta de vidro, irmão. Nada podia suportar aquele calor. Aí eu comecei a meditar: como é que pode enxergar através da porta? Aí comecei a ver, irmãos, que na verdade não tinha porta. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quando ele manda jogar para dentro, ele manda atar, para que eles não pudessem sair. Porque se ele enxergou, é porque não tinha porta. E se eles tivessem atado, não tinha como sair. Aí eu começo a olhar, irmãos, e vejo e entendo uma coisa: quando jogaram eles atados, porque se o rei enxergou, é porque não tinha porta. Aleluia. Porque se fosse uma porta de ferro, com certeza ia ser destruída. Se fosse de madeira, ia pegar fogo. Se fosse de vidro, ia quebrar. Então não tinha porta. Por isso que ele mandou atar, para que eles não saíssem. Mas quando ele olha, diz a Bíblia que ele vê 4. E o 4º homem, ele é como o Deus Altíssimo. Aí eu comecei a entender, irmão, uma coisa. Aleluia. A Bíblia diz que ele diz: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. Aleluia. Aí eu entendo uma coisa, irmãos: quando a prova vem de Deus, você só sai quando Deus determina. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que agora eles estão soltos andando na fornalha. Eles podiam sair, irmãos, a qualquer tempo. Mas o tempo era de Deus. Quando Deus coloca nós na prova, Ele tem um tempo para tirar. Verdade. A Bíblia diz que eles passeavam na fornalha e o rei diz: olha, sai para fora.
Porque ele viu que nada tinha acontecido. E os homens dizem, olha rei, o nosso Deus envia um anjo e nos tira de dentro da fornalha. E quando eles entram na fornalha, antes de entrar, eles dizem, olha, o nosso Deus vai livrar nós do fogo e das tuas mãos. E assim foi. O próprio rei teve que mandar sair por conta própria. Porque o Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Ele disse que ele mesmo ia livrar, ia tirar ele lá do fogo e ele ia livrar das mãos dele. A Bíblia diz, sai para fora. Aleluia. Se cumprindo ali o que eles tinham dito, o próprio rei mandou sair para fora. Agora ele sai e a Bíblia diz então que o rei dá um decreto: todo aquele que não adorar, aquele que for contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abitinego, vai ser jogado na fornalha. Aleluia, Jesus. Aí eu começo a entender uma coisa, irmãos, que no capítulo 4 desse livro, a Bíblia diz que o rei tem outro sonho. Agora o rei sonha com uma árvore muito grande. E a Bíblia diz que naquela árvore havia todo o sustento da terra. Havia pousada para os animais embaixo. Havia animais nas árvores. Havia fruto. Tudo era da árvore. E a Bíblia diz que Daniel interpreta o sonho dizendo, essa árvore é você, rei. Tudo foi entregue nas tuas mãos. Agora eu entendo uma coisa, irmãos. Como é que pode um rei, que já conhecendo a Deus, tendo experiência com Deus, na fornalha, Deus livrou. Deus revelou o sonho. Agora ele tem outro sonho. Deus revela novamente um sonho que ele vai se cumprir ainda no nosso meio. Porque já quatro um reino levantado. O primeiro era dele, depois veio o segundo, o terceiro, o quarto, que não vai ter fim. É quando Jesus voltar. Aí eu entendo, irmãos, que não basta somente experiência com Deus. Aleluia. Precisa reverência, precisa adoração, precisa se colocar na posição. Porque, irmão, no quarto capítulo, a Bíblia nos mostra o próprio rei Nabucodonosor dizendo, o Deus Altíssimo. Se você ver lá, irmão, parece que ele está convertido. O Deus que me deu experiência, que me livrou, que me exaltou. Mas quantas vezes ele viu a mão de Deus? Quantas vezes ele viu o Senhor agindo e não se converteu? No quarto capítulo a Bíblia diz assim, que Daniel diz assim, olha rei, vou te dar um conselho, seja bom para os pobres e se converta, faz o bem, talvez assim haja esperança para a tua vida. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele não quis o conselho. Aleluia. Aí a Bíblia nos revela que depois de um ano, tudo que Daniel disse aconteceu. Daniel disse que ele ia ser arrancado do reino, ia ser a morada dele junto com os bichos no mato, com cavalo, com mula, e ele ia ficar lá 3 anos e meio, diz alguns, 7 tempos ia passar, e ele ia estar lá, mas o tronco ia continuar, e quando ele então vê que Deus é Deus, então o Senhor ia colocar ele de volta no trono. Assim aconteceu. A Bíblia diz no quarto capítulo que as unhas deles cresceu, criou pena, pelo, e ficou igual bicho. Foi tomado dos homens e foi viver lá fora. Aleluia. Aleluia. Veja bem, irmãos, o que o nosso Deus faz. Primeiro ele mostra que é Deus. Depois ele dá livramento no fogo. E depois ele revela o impossível. Aleluia. Aleluia. E tem quem não quer acreditar, irmãos. Agora Nabucodonosor é avisado, mas não adianta. Então se cumpre, a Bíblia diz que parece uma mão corta, e quando ele pensa que não, ele já é tirado. O seu pensamento não tem mais, e ele vai viver com os animais como um bicho, um lobisomem. Aleluia. E a Bíblia diz que passado o tempo determinado, o Senhor traz ele de volta e põe ele no trono novamente. Ele reconhece que Deus é Deus. Amém. Aleluia. Agora, irmãos, se nós formos analisar a história, ele não era judeu, ele não era servo, ele não era temente, ele não tinha promessa. E às vezes eu fico pensando como Deus revelou tantas coisas para um ímpio, para um Belial. Tantas coisas que até hoje produzem efeito na nossa vida, foi revelado para um ímpio. Aleluia. Aí eu entendo uma coisa, irmãos, quando buscamos a Deus, o Senhor revela o possível, o Senhor faz aquilo que você não alcança. Aleluia, o Senhor entra na Jesus. fornalha, o Senhor entra num problema que eu e você não pode resolver. Eu creio em Deus. Só que, irmãos, quando nós acreditamos, o milagre acontece. Oh, glória a Irmãos, Deus. que o milagre é movido pela fé.
ele não é movido pela placa de igreja. É. Ele é movido pela fé no Senhor. Verdade. Então eu vejo agora um rei que foi provado. Deus levantou. Mas tem uma coisa. Deus não deixou os judeus prostrar. Não deixou o servo adorar. Aleluia. Aí eu entendo uma coisa. Em meia luta, não devemos prostrar. Foi dito aqui. Em meia dificuldade, o nosso Deus pode resolver. Em meia dificuldade, o nosso Deus pode trabalhar, irmãos. Quando eu vejo a fé da irmã Wanda, faço eu dar um pouquinho, só um pouquinho, um terço dessa fé. Porque, irmãos, é pela fé que agradamos a Deus. É pela fé que glória a Deus. Eu só não entendi uma coisa. Algo que eu já falei aqui, irmãos. Mas tem muitos que não conhecem. É na fornalha que Deus age. É, Jeová, eu A creio. fornalha hoje, irmão, vai ser representada pelo nosso dia a dia. Verdade. A dificuldade do dia a dia é uma Verdade. fornalha. A luta, a discriminação, a rejeição, a dificuldade. É, Aleluia. Deus. É uma fornalha todo dia. E o Senhor livrando. E o Senhor abençoando. É, Deus. Aleluia, glória a Olha, Deus. a fornalha Creio, do dia de Jesus. hoje é o mundo. É. Aleluia. É a dificuldade que nós temos no serviço, é a dificuldade que nós temos na casa. Eu não sei onde é a sua fornalha, mas Deus vai entrar lá. Oh, glória a Deus. Eu não sei onde está a Aleluia. sua dificuldade, mas Deus Eu vai creio, trabalhar. Jesus. Glória a Porque tu Deus. és fiel, Senhor. Sabe Aleluia. por quê, irmão? A fornalha ela é assim. Quando Deus põe você na fornalha, quando é para tirar, ele envia o anjo. Mas quando é para continuar, você tem que ficar. Eles estavam andando. Nem o anjo falou, vamos sair. E nem eles também quis sair. Esperaram o rei dar a ordem. Ei, sai para fora. Sabe por quê, irmãos? Porque assim foi dito que é da boca dele ia dar o livramento. Aleluia. Então eles estavam na Aleluia. fornalha andando. A Bíblia diz que não houve fumaça, não queimou nada e o Senhor trabalhou. Então a Aleluia, fornalha de glória a hoje eu Deus. não sei se é sentimental. Tem fornalha sentimental, irmão, que destrói o homem. Aleluia. Tem fornalha, irmão, sentimental que leva o homem a nada, a ruína. Eu não sei se o irmão conhece, com certeza ele deve conhecer. Carlos, que ele morava aqui para baixo. Aquele menino que trabalha de pintor, o Paulinho, virou mendigo. O irmão dele é polícia. A história desse menino é assim, irmãos. Veja se é uma fornalha sentimental que ela faz na vida do homem. Ele começou a beber muito e entrou nas drogas. Tinha família, filho, mulher. E quando a mulher não suportou mais aquela situação, ela pegou o menino e foi embora da cidade de Campinas. Aquele homem não suportou, virou mendigo. Se entregou nas drogas, nas pedras e ficou muitos anos aí com um mendigo, com família. Olha bem a fornalha, irmão. A fornalha é assim. Nem familiar tira. Dependendo da sua situação, irmão, o irmão não tira, o vizinho não tira. Ninguém tira, o pai não tira, a mãe não tira. Deus. É só Deus que tira. Verdade, Quando Pai. a fornalha, irmãos, ela está apertando. Não adianta você procurar o vizinho. Não adianta você procurar o amigo. É só Deus que faz, irmão. Oh, glória a Aí Deus. ele andando por aí. E esses dias ele pediu serviço. Falei, vem trabalhar aí. Com medo, irmãos, porque ele parou de beber, mas está debilitado. Muita droga. Aí eu fiquei sabendo de uma coisa, irmão. A mulher foi embora. Olha bem como que é a fornalha. Quando você está sendo provado. Aí a mulher foi embora. Passou-se um tempo. Ele virou mendigo. Se entregou nas drogas. Aí eu perguntei para ele. Ele disse assim, você não sabe? Eu falei, não, não sei. Ele falou assim, ela foi embora. Casou de novo. Aí ela entrou na prostituição. Começou a trair o marido. Quando o marido ficou sabendo, largou. E aí, ela não suportou a fornalha que ela buscou com a mão dela, a fornalha sentimental, aleluia. E ele disse assim, ela jogou álcool, jogou gasolina no corpo, botou fogo, se matou. Aí eu vejo, irmãos, como Deus faz. Quando Deus, irmãos, ele envia o anjo anda do lado. A Bíblia diz que o anjo acampa de redor. Ele está do nosso lado todo tempo. É ele que dá livramento. É ele que anda com nós. É ele que deu livramento na fornalha. É ele que deu livramento para Daniel. Daniel diz, olha, o Senhor mandou o anjo, fechou a boca do leão. Aleluia, glória a Então, Deus. irmãos, aquela mulher que saiu aparentemente na situação que podia ir, pagou com a vida. Entrou na prostituição. Aquele que ninguém dava nada, Deus está levantando.
Aleluia. Aleluia. Oh, Não, eu glória vou a trabalhar até Deus. os 6 dias, porque eu fichei no friboi e vou começar segunda-feira. Então, Aleluia. irmão, Jesus. os médicos ficou 2 meses internado. Aleluia. Irmãos, ele não está indo na igreja, mas ele fala direto. Aí eu penso em ir na igreja, mas eu vejo uns crentes lá, rapaz, que falam um palavrão, é um brigueiro dentro de casa. Então, irmãos, eu creio que Deus vai trabalhar, já está trabalhando. Eu sei que- Aleluia, eu creio glória a que Deus vai Deus. salvar. Só para Amém, você Jesus, entender, irmão, eu que a creio. fornalha é só Ele que tira. É Ele que faz. E Ele está aí sendo restaurado. Creio eu que Deus tem obra para fazer. E aquela que saiu de uma maneira que achava que não dava mais, se matou, perdeu a salvação. Aí vem fornalha da dificuldade. Fornalha da dificuldade, irmão, todo mundo tem. Verdade. Ah, mas o irmão é assim, assim, mas dá problema. Quanto não é na situação financeira, é na família, quanto não é sentimental, é na doença. Mas existe fornalha, irmão, de todo tipo. A de Sadraque, Mesaque e Abitinego, para nossas vidas hoje é quase impossível alguém confiar. Irmã Wanda, eu estava vendo uma pregação de um cristão, de um homem de Deus. Eu entendi uma coisa, irmãos. Quando nós medita na palavra, quando nós busca de Deus, a palavra sai do papel, a história e entra no coração, produz efeito. Mas Aleluia. quando nós olhamos para a Bíblia como um livro normal, nós mesmos limitamos a não acontecer. Não acontece. Ah, mas um homem entrar na fornalha e sair vivo, aleluia. Qual é a fornalha que eu e você precisa contemplar para acreditar em Deus? Qual é a fornalha que nós temos que passar para acreditar que Deus pode fazer? É, Deus. Quer alguns exemplos? Fora da Bíblia? Vou te dar. Só para você entender. Existe fornalha de todo tipo. Fornalha que quando falta o pão, Deus trabalha. Já contei isso. Não tinha nada e Deus proveu um dinheiro do nada. Irmãos, quando você fala assim, mas você falou isso, mas é do nada. Não tinha nada na conta, não tinha dinheiro. Eu tive um sonho com carne, já contei isso. Falei, mas eu tive um sonho que a geladeira estava repleta de carne. Ela falou assim, vamos no banco. Eu falei, vamos no banco. Eu entendi isso esses dias, irmã Wanda, que o meu intelecto não dava para compreender aquilo. Ah, eu estou dormindo, eu estou na necessidade, eu estou em São Paulo com 12 milhões de habitantes, não conheço ninguém, estou passando necessidade, sonho com carne, tem dinheiro no banco? Quem pode interpretar isso, irmão? Eita, Deus. Então eu creio que o Espírito Santo, ele move uma situação e faz com que você vá, ele te move. Eu falo, vamos no banco, deve ter dinheiro. Da onde, irmãos? Por que do dinheiro? Quem sabe eu tivesse aquele sonho e falasse, Deus está mandando matar um gato, um cachorro, não sei, é carne. Ela falou, vamos lá. Pior, irmãos, pra você ver quando é Deus. Ela não questionou, irmãos. Não questionou, ela falou assim, no banco. Eu falei, vamos no banco, deve ter dinheiro, eu tive esse sonho. Você vê como que Deus trabalha até na mente do outro. Ela podia dizer, mas você está louco? Dinheiro no banco? E quando chegamos lá, não tinha dinheiro no banco. Aleluia! 700 e alguma coisa. Oh, Eu falei, eu fiquei, mas a ficha demora para cair. O milagre de Deus, irmãos, ele acontece, nós não vê. É. Aí quando passa o tempo, você fala, rapaz, mas aquele milagre lá foi Deus. Oh, glória a Então, na hora Deus. você não percebe. Você fala, mas né? Deus agiu, mas você não consegue entender o tamanho da fornalha que ele te tirou. Aquele dinheiro, irmãos, livrou nós de comer a semana mais alface e tomate. Aleluia! Então, irmãos, é assim. Passou-se isso. E Deus começou a usar vaso. Olha, você vai voltar para aquele lugar. E a outra igreja, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus está falando que vai levar você de volta para aquele lugar. Irmão, São Paulo conhecia ninguém. Era como revelar, era como Nabucodonosor. Deus revela ainda. Aleluia, Jesus. Outro dia a irmã Wanda estava aqui, dirigindo o culto, e eu falando com Deus lá na última cadeira, e ela dizendo que Deus falou comigo agora. E eu falei no pensamento assim, o Senhor falou com ela agora, então usa ela para chamar para pregar, que aí eu creio que sou... Ó, irmãos, é verdade. Aí quando acabou o culto, é você, irmão Paulinho, uma próxima terça você pode vir pregar?
Aleluia. Então, irmão, Deus, ele responde. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, É e assim fiel, ele Jesus. fez, assim ele arrancou nós de lá, trouxe de volta. Só que a situação, a fornalha era assim. Quando nós voltamos, a fornalha estava assim. Porque não tinha mais casa. Era de coago, mas não tinha mais, já tinha vendido. O carro, irmãos, eu vim 7 vezes para Andradina com aquele carro. Na última vez ele travou em Araçatuba, eu deixei aquele carro e voltei sem carro. Aí chegou em São Paulo, meu irmão falou assim, olha, eu tenho um carro aí, um Golzinho, você quer comprar parcelado? Eu falei, amém, irmão. Comprando, arrumei, gastei uns 1.000 e pouco no carro, Deus falou, você vai voltar. E outra, larga esse carro aí, que não acha o dono. Aí eu falei, meu Deus, mas eu gastei 1.000 e pouco e já paguei umas 4 parcelas. Falou, não, larga, ele não vai achar o dono. Aí cheguei no irmão, aleluia. Falei, irmão, você aceita o carro de volta? Arrumei tudo. Quem não pega, irmão? Ô, irmão, pode largar aí, não tem problema. O carro estava arrumado. Eu falei, vamos embora. Voltamos, irmão, sem casa, sem nada. Aí pagando aluguel e trabalhando. E o senhor também trabalhando. Aleluia. Quando você está aqui, o senhor está trabalhando. Oh, glória Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém da sua casa, nas mãos do Senhor, está trabalhando. Amém, Jesus. Jesus. O anjo vai lá, irmãos. Aí chegamos aqui. Aí a fornalha aumentou. Meu Deus. Aleluia. Eu tinha um problema de vesícula, de pedra na vesícula. Olha como Deus faz, irmão, só para você entender. Aí eu na igreja orando, e Deus usou um vaso para falar. Na verdade, irmãos, ele nem falou. Na verdade, ele estava orando, como a irmã Wanda aqui, ora uns 5 minutos. E ele falou assim, Deus está curando alguém com pedra na vesícula. Nós estávamos uns 8, 9. Eu falei, é eu. Irmãos, a cirurgia estava marcada. O preço já tinha dado, 3.000 reais. Doutora, uma especialista tem aí, como é o nome dela? Misericórdia, salva ela, Jesus. Depois eu encontrei ela, ela questionou, irmão. Aí, eu falei, eu vou na oração. Aí fiquei internado, 8 dias, sem a dor parar. Veja bem, irmãos, aplicava anestesia, tirava, dava remédio, tirava 1 dia, 2 dias, nada, 3 dias, nada. 8 dias a doutora falou assim, Thelma, doutora Thelma, falou assim, olha, eu vou mandar você embora e você vai ficar 10 dias na sua casa tomando remédio. Quando desinflamar, a gente opera, porque não tem condição nenhuma. Olha, irmãos, eu quero ver o Deus que vai livrar você da fornalha das minhas mãos. Aí ela diz assim, não tem condição nenhuma. Fizeram aquele ultrassom. E ela falou pro meu irmão assim, ó, tem tanta pedra, que além de não dar para mexer, tem que torcer para não entrar no canal de urina, espalhar, porque tem muita pedra. E se acontecer isso, vai dar cirurgia de risco de vida. Apesar que toda cirurgia tem risco. Verdade. Nesses 10 dias, irmãos, eu já estava na fornalha, comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, eu não quero fazer cirurgia. Eu tinha feito uma aqui, afundou tudo isso aqui jogando bola. Tempo do mundo. Fundei tudo isso aqui. O médico operou, pôs no lugar. Aí eu tinha hérnia. Aí o médico operou, fiquei mais um tempo. Eu já operei 2 vezes. Mas, irmãos, debaixo de lágrimas. Lágrimas, literalmente. Irmã Wanda, tinha vez que eu chegava lá na ceifeira, não sei se o Eduardo presenciou. Eu chorava no meio do corredor. Aleluia. Mas já tinha passado isso. Eu estou querendo te dizer assim, que quando nós derrama diante de Deus, o sobrenatural acontece. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí, irmãos, eu chorando, falando, Senhor, me dá livramento, não quero, a cirurgia está marcada. E quando o irmão falou isso, falou, é comigo. Aí deu o dia da cirurgia, meu irmão ligou e falou assim, você não vai para a cirurgia? Eu falei, eu não vou não, estou curado já. Aí eu entendo o que Sadraque, Mesaque e Abednego botou a fé em ação. Olha, ô rei, não precisamos te dizer nada desse negócio. O nosso Deus vai livrar nós da fornalha e das suas mãos. Aleluia. Foi, irmão. Eu falei assim, ó, já estou curado. Glória a Deus. Não fiz exame, não questionei a Deus. Eu só acreditei na palavra. Aleluia, Jesus. Aí, irmãos, ele ligou para a doutora falou, ele falou que já está curado, Jesus curou ele. Aí ele não vai vir, não. Aí eu acho que ela pensou assim, como está muito ruim, daqui uns 2 dias, 5 dias, ele vai voltar. Aleluia. Eu tenho certeza, irmão. Ela falou, porque com 15 dias ela ligou de novo.
Falou assim, e aí o seu irmão não vai vir? Não vai nada, ele está curado. Aleluia. Passou Jesus. um ano, irmão. Passou 2 anos. Encontrei ela em Três Lagoas, falei com ela. Ela tirou o óculos, falei, você é o fujão, né, da cirurgia. Falei, tô curado. Aí ela tirou o óculos, não bastou fazer assim, ela tirou o óculos e falou assim, mas você nunca mais teve dor? Falei, nunca mais, Jesus me curou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí, irmãos, ela falou, se você achou alguma coisa que pode ter te ajudado, eu falei, não, irmão, foi Jesus mesmo que me curou. Aleluia. Irmão, a fé é assim, a fornalha, ela vem para nos provar. Aleluia. Aí, irmãos, passou 5, 6, 7 anos. Agora, o meu irmão tem muitas dores, é internado. Aí faz o exame e fala assim, rapaz, você tá cheio de pedra na vesícula. Olha, irmãos, com 7 anos, eu pude contemplar que a mesma situação, às vezes Deus tem que fazer isso, irmão, mostrar a situação para nós ver que Ele te curou. E às vezes nós não glorificamos e nem adoramos. Jesus. Aí agora, quanto é? É 3,5. Eu parcelo para você. Vamos marcar a cirurgia. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Comecei a orar a Deus, Senhor, se não curar, que ele não acredita, mas pelo menos, irmão, prepara tudo, Senhor, prepara tudo pro meu irmão. E assim Deus fez, irmão. Dos 3.500, ele foi no médico, e o médico falou, vou te operar de graça, filha. Aleluia. É, irmão, porque Deus, irmãos, Ele faz assim, quando nós colocamos a fé, Ele não deixa cheiro, não foi? Não tinha fumaça, não queimou nada, Ele não deixa marca, Ele não deixa nada. Aleluia. Quando Ele cura, não tem fumaça, não tem corte, não tem nada. Glória a Deus. Aí assim foi, irmão. Operou, arrancou a vesícula, 7 pontos, ficou internado, aí teve que pagar para ele, acho que só o remédio e o quarto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Jesus faz assim. Às vezes Deus dá um livramento e nós parece que cocheamos. Fala, mas será que Deus fez? Será que Deus agiu? Aí Deus tem que pegar um e mostrar o que Ele fez por mim, que era para mim ter passado por aquilo. Verdade. Então a fornalha, irmão, é assim, Deus põe, mas Ele tira também. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus coloca, mas Ele exalta. E assim foi, irmãos, na minha vida. A fornalha, ela vem. Mas quando eu e você começam a ouvir, porque a Bíblia diz que é no ouvir e ouvir a palavra que é a libertação. Verdade. É no Aleluia. ouvir e ouvir a palavra que é a cura. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. É ouvindo a Eu palavra. creio, Deus. Senão não tem jeito. Verdade. Talvez você diz assim, eu não entendo tanto, eu não leio tanto, mas você está ouvindo a palavra, ela vai produzir o efeito. Em nome de Jesus. Ela vai fazer. Eu creio, Senhor, porque Aleluia. Tu és poderoso. E falando de fornalha, irmãos, e falando de fogo, eu não lembro, mas eu vejo comentário. Quando eu era menor que essa criança, eu acho que com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a minha mãe fazendo café, imagine bem, irmão, café para 10 na casa, era muita água. 10 para beber o café. E eles disseram que eu cheguei no fogão, puxei a água fervendo. A água desceu, irmãos, olha, presta atenção. Pequenininho, a água desceu, queimou tudo. Só desviou aqui, irmão, do umbigo, mas falou, olha, não morreu porque desviou do umbigo, mas queimou tudo. Diz os meus irmãos que o mais velho pegou ela no colo, o povo chorando, o couro saindo, um fedor de carne queimada. E levaram na mão, irmão. Naquela época, eu acho que não tinha resgate, essas coisas, era difícil. Levaram correndo na mão, na bicicleta, não sei. Aí eu entendo a fumaça que Deus faz. Não fica fumaça, não fica cicatriz, nada. Eu sei que eu fiquei muito tempo lá na UTI. Aleluia. Diz que meu pai chorava de noite para mim não morrer. Aí eu entendo uma coisa, irmãos. Deus é Deus. Aleluia, Jesus. Quando Deus, Ele diz, Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele tem uma promessa, ainda que a fornalha está apertando, Ele manda o anjo. Oh, glória a Aleluia. Deus. Ele viu o anjo. Aleluia, Jesus. Eu Ei, irmãos, creio. eu creio numa coisa. Deus. Que esse mesmo livramento, que eu não lembro, mas esses dias, irmã, Wanda, achei o papel do hospital. Agora não sei onde eu coloquei. Falei, vou guardar isso aqui. Que foi o tempo que eu fiquei lá, irmão. Eita, Mas Deus. não consegui. Não sei onde ele está lá em casa, mas está lá. Glória a E Deus deu o Deus. livramento.
Aí eu entendo, irmãos, que não há fumaça mesmo, não fica cheiro, não queima nada, porque não ficou uma marca. Aí eu entendo, irmãos, que Deus tem projeto. Se você está aqui hoje, Deus tem solução. Aleluia. Se você está aqui hoje, Deus tem aquilo que você tem buscado, Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se Deus determinou, o milagre vai acontecer. Aleluia. Aleluia. E assim foi, irmãos, a fornalha é assim. Quando eu e você entra na fornalha acreditando que Deus pode livrar, Ele livra. Quando eu e você acreditamos que Deus pode arrancar, Ele arranca. Ele faz. Verdade. Ele transforma. Ele Eu creio. liberta. Aleluia. Tu és Ele fiel, faz a Jesus. obra. Porque, irmãos, quantos não estão se perdendo aí? Quantos não conhecem essa palavra? Por causa de mim e de você, que muitas vezes não pregamos. Porque eu e você não abrimos a boca, achando que quem vai falar é nós. Quem quem produz o efeito é Deus, é a palavra de Deus. Aleluia, E muitas vezes nós não Jesus. chamamos o vizinho, nós não chamamos o irmão, nós não chamamos a mãe, nós não chamamos ninguém para vir para a casa de Deus. Então nessa noite, irmão, o milagre vai acontecer. No meio da fornalha, o anjo vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Ei, irmãos, quantas vezes, irmãos, pequeno, eu cresci praticamente na casa da minha avó e lá tinha um centro de macumba. E quantas vezes, irmãos, nós estávamos brincando e o terreno era muito grande, 20 por 50, e a gente pulando e correndo e entrava no escuro, que era muito grande, o terreno escuro, e parece que via um vulto, parece que via um negócio e corria, rapaz, eu vi um negócio ali. Aí brincava no outro dia e tal, e aquele barulho de tambor, e quando nós lá falamos, rapaz, eu vi um negócio ali, rapaz, um negócio estranho. E eu penso hoje, irmãos, que o sobrenatural de Deus, ele ainda acontece. Verdade. Quando eu e você começa a buscar a Deus, Ele revela, Ele mostra, Ele ainda faz, porque Ele ainda Oh, Deus. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus, eu seu creio. problema, não desiste. Se a sua fornalha está difícil, espera que o anjo vai chegar. Aleluia, Jesus, eu Vai creio. chegar, irmãos. Se a dificuldade chegou, é porque Deus vai trabalhar naquilo que você não pode. Quando eu e você tirar a mão, quando eu e você entender que nós não podemos, Deus vai fazer. Aleluia. Eu Deus creio, vai trabalhar. Deus. Amém, És irmão? fiel, Jesus. Então a Amém. fornalha não importa o tamanho da fornalha. O que importa é que Deus ainda faz. Aleluia, Jesus. E quando viemos de São Paulo, a esposa sempre reclamando, eu não queria voltar, não queria não sei o que, parece que quanto mais ela falava, mais a fornalha crescia. Quanto mais ela reclamava, mais a dificuldade aumentava. Eu queria estar em São Paulo e não sei o que, falei, minha Fiquei filha, 10 meses sozinho. sossega. E para terminar, irmãos, eu sou prova viva, como a irmã Wanda, como muitos aqui que já viu a mão de Deus, e não tem como dizer que não. Porque, irmãos, quando eu vim para a igreja, eu jogava bola. Aí eu tive muita chance, irmão, de jogar bola. Eu fui pro Palmeiras, eu fui no Guarani, eu joguei no Comercial. Aqui na cidade todo mundo chamava eu para brincar. Aí quando eu passei pela fornalha, que o Senhor me chamou, a primeira coisa que Ele tirou foi o joelho. Esse joelho aqui, ele não tem ligamento cruzado,